Meus irmãos, com muita alegria, hoje vamos ouvir o nosso irmão Cristiano, nosso vice-presidente, e com certeza Deus colocou no seu coração uma palavra que vai nos fazer bem, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, porque estamos vivendo uma época em que a gente vê muita gente com dificuldade, muita gente com problema, mas nós temos o socorro. Para o Senhor Jesus não existe problema que Ele não possa resolver. E com certeza Deus vai falar através do nosso querido irmão Cristiano. Com a palavra, Cristiano, Deus te abençoe. Boa noite, igreja, graça e paz. Com grande alegria hoje, uma noite especial, ainda mais com a presença do embaixador do rei, Michel, que veio lá de Itaboraí, está aqui presente na nossa igreja. Seja bem-vindo, Michel. Receba o abraço apertado de toda a igreja batista em Jardim das Praias. Amém? Meus amados, nós vamos hoje compartilhar uma passagem bíblica que toca muito ao meu coração e com certeza irá tocar o coração de vocês que estão presentes e os amados ouvintes. Gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica que fala sobre o cego de Jericó. E a passagem bíblica se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Essa passagem bíblica se encontra também nos 3 evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Se encontra também na passagem bíblica de Marcos 10, 46 a 52. Mateus, do capítulo 20 ao versículo 29 ao 34. E Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Mas nós vamos nos basear em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Amém? Amém. Todos acharam? O cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Gostaria que todos vocês agora, meus irmãos, abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Muitas vezes, nesse momento de pandemia, de enfermidade, verificamos várias famílias aflitas, várias famílias que se encontram em casa, às vezes com receio de vir para a casa do Senhor,
preocupado com a pandemia, mas o nosso Deus, Ele está nos capacitando cada vez mais e mais. Deus tem um propósito muito grande em nossas vidas, da mesma forma que teve com Bartimeu. Bartimeu era um pedinte, ele vivia pelo canto, ele não ficava próximo da multidão. Certamente dá a entender que Bartimeu era um cidadão discriminado naquela época, por ser cego, por ser um pedinte. Jesus tinha acabado de deixar a Pérea, atravessando o Rio Jordão, e a uma curta distância do Mar Morto, e começou a subir em direção a Jerusalém, aonde viria a ser crucificado. Muitos viajantes passavam por Jericó. Por quê? Porque Jericó era um centro comercial. Então existiam muitas pessoas que caminhavam por ali, que passavam por ali. E ali existia a figura de um cego que clamava por Jesus. A gente vai ver algo mais nessa passagem bíblica, que além da Páscoa, Jericó também era uma cidade comercial, conforme eu falei. Havia grande fluxo de pessoas ali. Entretanto, ali em Jericó, não há contradição entre os textos que diz que a antiga Jericó e a nova Jericó, constituídas por Herodes o Grande. Então, a gente vai ver em passagens bíblicas que diz assim: saindo ele de Jericó ou entrando ele em Jericó. Jericó era uma cidade comercial, então existia comércio, então era um entra e sai ali. E em algumas passagens bíblicas a gente não vai ter assim, uma ideia específica sobre entrada e saída, mas algo que nos chama muita atenção e chama muita atenção para os dias de hoje são as qualidades de Bartimeu. E eu vou citar apenas 3 qualidades. Bartimeu, ao tomar conhecimento que Jesus ia passar por ali, ele não perdeu a oportunidade. E muitas vezes nós deixamos a oportunidade escapar por entre os nossos dedos. Nós temos a oportunidade e deixamos a oportunidade escapar. Bartimeu, apesar de viver solitário, nesse momento de oportunidade não se isolou, foi atrás dela com toda a sua força. Eu me lembro de um professor que falava assim: se você encontrar um careca na rua com uma trança no meio, bem assim na frente, segura essa trança com força, porque no meio de 1 bilhão de pessoas só vai existir um careca com uma trança na frente, e essa é a oportunidade da sua vida. E Bartimeu, ao tomar conhecimento que Jesus passava por Jericó, Bartimeu não se acovardou. E a grande realidade que nós vivemos hoje em dia, o que o nosso povo de Deus tem feito? O nosso povo de Deus tem clamado ao Senhor, tem orado para que as enfermidades, não somente Covid-19 e outras enfermidades, mas venham desaparecer. Hoje em dia a gente está vendo uma evolução da ciência, mas nós temos que crer que quem nos santifica, quem perdoa os nossos pecados é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Muitas vezes nós vivenciamos pessoas falando assim: viva o Sistema Único de Saúde, viva a vacina, mas toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor dos Senhores, ao general dos exércitos. Muitas vezes idolatramos político. O político A, o político B. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Porque diz a palavra: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bartimeu tinha uma outra qualidade. Bartimeu foi manso. Se ele sabia mesmo que era o Filho de Deus que passava por ali, ele podia ter se revoltado e começar a reclamar com verbo. Entretanto, foi manso e ainda conseguiu clamar ao Senhor da misericórdia. Falando assim é muito fácil, é fácil, mas vamos nos colocar na situação de Bartimeu, cego, sem ver.
Hoje nós podemos entrar na igreja, sentar no banquinho, sair da igreja, tomar um cafezinho lá embaixo, ir para casa sorridente. Agora você imagina você no meio de uma multidão, ou então assim, isolado de uma multidão, cego, sendo pedinte, todo mundo olhando para você, ninguém te chamava pelo nome, e as pessoas olhando para você assim com aquele ar de exclusão. Naquele ali, ele está fora da nossa realidade, ele é um cego, é um pedinte. E muitas vezes nós não nos colocamos no lugar de pessoas assim, pessoas que passam por dificuldades, auditivas, pessoas que passam por dificuldades visuais, pessoas que não falam. E Bartimeu era mais um na sociedade discriminado. Mas tem um detalhe muito interessante, e que é o grande motivo de estarmos aqui nesse culto de oração. O clamor de Bartimeu foi o diferencial. E uma coisa muito interessante, que o clamor de Bartimeu foi uma adoração ao Senhor. Bartimeu, ao ver o Senhor Jesus passar, ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele mostrava que ele acreditava na linha de Jesus, segundo Davi, segundo o Messias, que era tão aguardado pelo povo de Israel. Ele não chamou apenas assim, Jesus, não, ele fez questão de falar assim, Jesus, filho de Davi. É como se ele não chamasse uma pessoa pelo primeiro nome, mas chamasse, identificasse, fosse muito mais profundo. E Jesus simplesmente parou e curou Bartimeu. E uma das partes mais interessantes é que após a cura de Bartimeu, Bartimeu seguiu acompanhando Jesus, seguiu na caminhada com Jesus. E muitas vezes a gente presencia cenas de cura, muitas vezes somos curados e não valorizamos o general, o Senhor dos Exércitos, o nosso Rei Jesus. Ele clamava repetidamente ao Messias, pedindo misericórdia, ou seja, sentir a mesma dor que ele sentia. Então Jesus, naquele mesmo instante, naquele momento, Jesus olhou aquele clamor de Bartimeu, se aproximou de Bartimeu e o curou. Hoje, os nossos pedidos de orações foi sobre a cura. E algo que eu acredito muito, e toda a Igreja de Cristo acredita, é na fé. Na fé. Eu vi essa semana um documentário, um pastor falando, muitos podem ter inúmeras fés, acreditar em diversos deuses, mas nós acreditamos num Deus vivo, que ao terceiro dia ressuscitou. Um Deus que cura, um Deus que perdoa os nossos pecados, mas para que possamos ter essa experiência com Cristo, nós temos que abrir a porta do nosso coração. Diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Então esse é um momento em que Deus tem um propósito muito especial na sua vida. Deus está esperando você aceitar a Cristo como Salvador de suas vidas e você ter um encontro com o Senhor. Eu gostaria nesse momento de estar orando juntamente com a igreja pelos inúmeros casos de Covid-19, inúmeros irmãos em Cristo que estão internados, que estão hospitalizados, pelas famílias enlutadas, que a gente possa, nesse momento, orar, agir como Igreja de Cristo. As portas da nossa igreja estão abertas. Praticamente a semana toda está a igreja aberta. Estamos aí com a escola de música aos sábados, atendendo a criançada, atendendo os moradores, atendendo a comunidade. Nesse momento vamos orar, meus irmãos. Amém? Amantíssimo Deus, nesse momento, Senhor, somos gratos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas ações, Senhor, que não Te agradam. Neste momento, Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus, Senhor, que tudo vê.
o Deus, Senhor, que cura. Senhor, neste momento, Pai, colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida, Senhor, dos familiares que se encontram enlutados. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida, Senhor, de vários e vários povos, Senhor, que necessitam, Senhor, ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha chegar em cada canto, Senhor, deste universo. Ó Senhor, esteja, Senhor, com o continente africano, Senhor, esteja com os missionários, Senhor, espalhados em todo o mundo. Esteja, Senhor, dando suporte, Senhor, para a junta de missões mundiais, junta de missões nacionais, para os missionários espalhados em todo o canto do nosso Brasil, Senhor. Ó Deus, neste momento, Senhor, de frio, Senhor, esteja também, Senhor, visitando, Senhor, cuidando, Senhor, dos moradores de rua, Senhor, daqueles, Senhor, que não têm, Senhor, o que comer, aqueles, Senhor, que não têm o que vestir. Esteja também, Senhor, cuidando, Senhor, das famílias, Senhor, daqueles que se encontram desempregados. Esteja, Senhor, cuidando, Senhor, e no momento certo, abrindo, Senhor, portas de emprego, Senhor, para que as pessoas, Senhor, venham, Senhor, trazer conforto para a sua casa. Esteja, Senhor, visitando, Senhor, os presídios, Senhor, aqueles que se encontram encarcerados, aqueles hospitais, Senhor, que necessitam, Senhor, dos médicos, Senhor, que o Senhor esteja usando, Senhor, cada vez mais e mais, Senhor, das mãos dos médicos, Senhor, nas cirurgias. Esteja também, Senhor, com os enfermeiros. Esteja, Senhor, com a equipe que está de frente, Senhor, na saúde, cuidando, Senhor, dando ânimo, Senhor, renovando as suas forças. Pai, seja, Senhor, nesse momento, Senhor, com os pastores das igrejas, Senhor, dando cada vez mais ânimo, Senhor, dando cada vez mais e mais amor nos corações. E também, Senhor, da mesma forma, esteja, Senhor, com cada ministério, Senhor. Ministério infantil, Senhor, ministério dos homens, mulheres, Senhor. Esteja, Senhor, com o Teu povo, Senhor. Que o Teu povo, Senhor, venha despertar cada vez mais e mais. E que possamos, Senhor, ter essa fé, a fé de Bartimeu. Ó Deus, que possamos, Senhor, a cada vez mais e mais, Senhor, sermos gratos a Ti pelas coisas maravilhosas que Tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas saúdes, Senhor, por estarmos aqui vivos, Senhor, louvando e Te adorando. Da mesma forma, Senhor, estamos também orando, Senhor, pelos irmãos que se encontram enfermos, Senhor. Esteja, Senhor, visitando os irmãos da nossa igreja, Senhor, que se encontram em casa, Senhor, às vezes debilitados, Senhor, passando por alguma enfermidade. Esteja, Senhor, visitando, Senhor, cada irmão da nossa igreja. Que a nossa igreja, Senhor, venha estar cada vez mais e mais, Senhor, cheia, Senhor, para Te adorar e para Te servir. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Alcipires, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo seu ministério. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos, Senhor, que vem no culto de oração na quarta-feira, pelos irmãos, Senhor, que vem no culto de oração domingo pela manhã, domingo à noite. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus. É a oração que fazemos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Pastor Alcipires. Essa palavra nos faz pensar, né? Que muitas vezes pessoas querem nos tirar de realizar as coisas certas. Não, você não vai conseguir, não incomode o mestre, mas ele não deu ouvido às pessoas que estavam querendo impedir que ele recebesse aquela bênção maravilhosa. Que a gente possa tomar também como lição, né? Essa atitude. Não desistir quando vierem os aniversários. Aqueles que vêm para tirar do caminho certo, que Deus possa fazer com que a gente aprenda essa lição. Deus abençoe a vida do nosso querido Cristiano. Em nome de Jesus.